Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 4 de março e o texto diz: quem tem um filho tem tudo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz: quem tem um filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem nada. E o texto vai dizer, o autor vai nos falar aqui. Existe uma história que eu vi há muito tempo atrás, sobre um homem rico que perdeu seu filho na guerra e guardava com muito carinho um retrato que havia pintado de seu falecido filho em meio à sua enorme e valiosa coleção de pinturas. Quando o homem faleceu por não haver herdeiro para a fortuna, em seu testamento estava registrado que todos os seus bens deveriam ser leiloados. Mas, antes de iniciar os lances, o leiloeiro informou que o desejo do falecido homem era que a primeira obra a ser leiloada fosse o retrato simples, chamado de O Filho. As várias pessoas que foram até o local, desejando arrematar as obras valiosas, ignoraram aquele retrato simples e não deram nenhum lance. Por isso, o retrato foi arrematado pelo mordomo do homem que havia falecido. Este, comovido com a lembrança do seu patrão, lhe olhava triste para aquela pintura todos os dias e deu o único lance. Após o mordomo tê-lo arrematado, o leiloeiro declarou encerrado o leilão, e nesse momento todas as pessoas ficaram indignadas e atônitas tentando entender o motivo. Então ele explicou que o falecido homem, em seu testamento, também havia determinado que a pessoa que arrematasse o retrato do filho levaria junto as demais pinturas e todo o seu patrimônio. Essa história me ensina que quem tem o filho tem tudo. Temos por herança tudo que pertence ao Pai, e em Jesus temos acesso a todas as bênçãos de Deus e ao melhor para a nossa vida. Acima de tudo que o mundo possa oferecer, escolha o Filho, pois só nele você tem acesso ao Pai para desfrutar de uma vida abundante. Então, só em Jesus a gente tem acesso ao Pai, para termos uma vida e uma vida em abundância. E tem uma frase do autor que diz assim: se um pai biológico tem os melhores planos para os seus filhos, imagine Deus, né? Imagine os planos de Deus. No devocional 64 do ano, a leitura bíblica é o Salmos 28, a palavra-chave é a herança. Que nós possamos receber a herança do nosso Pai. O nosso Deus e Pai tem uma herança para a nossa vida. Que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus. Possamos ser chamados filhos de Deus e vistos como filhos de Deus. Para que possamos receber a herança do nosso Pai. Ele tem o melhor para a nossa vida, o melhor para a nossa família. E Ele nos entregou a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que viesse aqui nesta terra nos ensinar o reino dos céus, salvar as nossas vidas, curar as nossas enfermidades e nos dar a vida eterna, né? E deixar aqui o Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade, nos caminhos do Senhor. Amém? Eu vou ler aqui o texto completo de 1 João, para a gente poder ter um pouquinho mais de entendimento dessa passagem que fala sobre Jesus. Vamos entender um pouquinho aqui. Eu vou ler para vocês. Em 1 João, no capítulo 5, eu vou ler alguns versículos para a gente poder entender a bênção de Deus na nossa vida, a bênção que é Jesus em nossa vida. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os teus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então aqui já fala de uma vitória, que a fé em Deus vence o mundo, vence todas as situações, todas as batalhas. Se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar e para nos dar uma vida em abundância, nós já temos a fé que vence o mundo. Todas as situações difíceis que vêm na nossa vida, nós já vencemos, em nome de Jesus. E aqui, aí continua aqui, no versículo 6, né? O testemunho de Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes são um.
E 3 são os que testificam na terra, o espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é o maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, assim, aquele que recebe Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, tem a vida eterna. Essa vida que está falando aqui na Bíblia, né? Que o apóstolo João está nos ensinando. Esta é a vida que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para ensinar pra gente as coisas de Deus, né? Os mistérios de Deus. Ele veio para nos ensinar a palavra, para nos ensinar a obedecer a Deus, para nos ensinar a orar, para nos ensinar a andar nos seus caminhos, para nos ensinar a confiar em Deus, porque Deus é o nosso Pai, ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Deus tem promessas para a nossa vida, para cumprir. Que nós possamos obedecer os seus mandamentos, ouvir a sua voz. Nós temos que todos os dias amortecer a nossa carne, porque a nossa carne luta contra o espírito. Todos os dias a gente quer fazer coisas que são más. Todos os dias a gente acorda fazendo coisas que são más, desobedecendo a Deus, querendo fazer a nossa própria vontade, a vontade da nossa própria carne. A gente quer dormir mais, a gente quer ficar com preguiça, a gente não quer trabalhar, a gente quer ficar brigando, discutindo, a gente quer fazer um monte de coisas erradas, a nossa carne quer fazer um monte de coisa errada. Mas o que a gente tem que fazer? Parar um pouquinho, pedir perdão a Deus e pedir para ele nos ajudar a andar no seu caminho, a andar na sua vontade, a fazer o seu querer, a sua vontade, ter comunhão com Deus, para ele nos assentar, para ele ali acalmar a nossa alma e colocar ali o seu espírito para tomar conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do que a gente fala, do que a gente pensa, de tudo que a gente está fazendo, para que a gente possa ter uma vida abençoada, que a gente possa ter uma vida vivendo na vontade de Deus. Não é fácil, porque todos os dias a gente já tem isso no nosso corpo, é a carne lutando contra o espírito. Isso é todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que matar um leão, tem que matar um urso, tem que matar um gigante para poder vencer todas as situações que aparecem na nossa vida. Não é fácil, porque a gente é uma luta constante, mas a gente tem que pedir para Deus nos ajudar a gente a vencer em espírito. A gente possa orar, depender de Deus, agradecer tudo que Ele tem feito em nossas vidas e caminhar na vontade e no querer do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos e que Deus tem muitas bênçãos para você e para sua família. Receba, em nome de Jesus.